Olá! Muito boa noite aí pra vocês! Vou colocar o nosso tema aqui no nosso... Vou pin aqui o nosso tema para quem entrar nos comentários. Então, quem entrar já vai saber do que é que se trata essa live. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer toda sexta-feira estar aqui com vocês para essa live. E é uma live onde é realmente aula, né? É uma aula preparada toda sexta-feira. Essas aulas vão ser postadas mais para frente no canal do YouTube. Então, quem perdeu, quem não quiser assistir, pode também assistir pelo YouTube. Então, vamos começar. Porque aqui a gente é assim, a gente liga a live e a gente começa a aula, né? Então, meu nome é Catarina, eu sou uma consultora digital e essa aqui é a nossa live Feijão com Arroz, que acontece toda sexta-feira, às 19h30, daí do Brasil, horário de Brasília, diretamente de British Columbia, Canadá, tá? Eu sou apaixonada por marketing, então já venho estudando e praticando isso há uns 4 anos. Então, o nosso objetivo aqui maior é simplesmente facilitar, né, essas regras que todo mundo fala, todo mundo prega, mas que nem sempre são aplicáveis na sua vida, no seu negócio, no seu perfil. Então, o nosso objetivo aqui é fazer você aprender as coisas e identificar o que é que pode ser retido para você, o que é que funciona melhor no seu negócio, tá? Incluindo sua rede social. Hoje, eu espero que no final dessa live eu consiga provar para você que você pode ter perdido clientes ou pode estar perdendo clientes se você não pratica ainda a ancoragem de preços no seu approach com o seu cliente, né? Na sua forma de lidar com o seu cliente. Eu não tô falando daquela ancoragem emocional onde você conta e vai tocando a ponta dos dedos e vai respirando, inspirando. Não é essa ancoragem que eu tô falando. Também não tô falando de ancoragem náutica, onde a gente vai aprender nó de barco para ancorar barco. Não é nada disso, tá? Tô falando de uma técnica de persuasão de vendas que também é conhecido como gatilho mental, muito usado por quem pratica marketing, por quem faz propaganda, para ajudar o cliente a chegar na decisão final. Então, não é agir de má fé, não é colocar mentiras, mas sim fazer o cliente chegar naquela decisão final de compra que é favorável, obviamente, para você. E aí, como é que isso funciona, tá? Eu espero... Durante essa live, a gente vai falar de 3 tipos de ancoragem. Então, se você tem dificuldade de entender o que é ancoragem, eu vou te dar 3 exemplos de como você pode aplicar isso no seu perfil, na sua comunicação com o seu cliente. E quem viu meu post falando sobre precificação, sobre psicologia dos preços, vai ter surpresa também. Tem um resumo dessa aula, então tá bem legal, tá bem amarradinho. Eu espero que fique bem facilitado para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos começar porque muita gente ainda acha que é muito racional, ele toma decisão racionalmente fazendo qualquer tipo de compras, tá? Quando, na verdade, quando você compra alguma coisa, as suas decisões são baseadas em arquivos psicológicos, tá? Na sua grande maioria, emocionais. E aí, o papel da ancoragem é fazer que o cliente tenha esse caminho facilitado para chegar mais rápido nessas decisões que já foram tomadas posteriormente e o seu cérebro retém aquela informação. Então, ele passa a fazer tomar decisões baseadas em algo... Opa, acho que caímos, voltamos? Acho que voltamos. Ok. Então, já se é sabido que uma ancoragem bem feita pode mudar em até 40% a decisão dos clientes, a decisão final dos clientes, tá bom? Eu faço muito isso quando eu vou comprar sapato. Eu não sei se vocês têm algum ponto fraco. O meu, com certeza, um dos é sapato. Eu faço muito isso. Eu invento muitas explicações racionais na minha cabeça para dizer, poxa, esse ainda não tenho, eu não tenho esse material, eu não tenho essa cor, eu preciso de um salto mais baixo, eu preciso de um salto mais confortável, seja lá o que for. Pode perguntar pro meu marido, tá, gente? Ele vai confirmar. Então, essa
esse é um tipo de decisões emocionais que a gente toma. Não é racional. Eu não preciso de um sapato porque o meu outro tá furado, eu não preciso de um sapato para ir para tal lugar. É simplesmente a gente racionalizando e tentando justificar aquela compra, ok? Então, a maioria das nossas compras são assim. Não são todas, mas a maioria sim. E a ancoragem de preço pode mudar a sua decisão, tudo bem? Então, hoje, eu quero mostrar algumas opções para que você possa ter uma ancoragem que faça sentido tanto para você quanto para o seu cliente, tá bom? Afinal, do jeito que eu falei no começo da live, o objetivo maior é fazer você entender os princípios e saber como aplicar sem ser só cagação de regra, sem ser uma coisa amarrada que não funciona, que vai soar fake para você e para o seu cliente, tá? Então, a gente quer algo que seja realmente muito natural e que saia soando verdade, tanto para você quanto para o cliente, tá? Então, vamos lá. O que seria um preço âncora? Vamos dar um exemplo. Um preço âncora, ele é normalmente, ele cria a percepção mais alta no seu cliente que o seu preço é justo. Então, quando você põe um preço, você compara o preço do seu curso, do seu produto, e aí você pega um outro preço para comparar e vai mostrar prós e cons ali do seu produto, do seu serviço, o seu cliente, ele passa a ter uma noção do quanto o seu curso vale, do quanto o seu produto, o seu serviço vale, tá? Então, isso é um preço âncora de referência para o seu cliente. Quem aqui nunca viu quando você vai fazer, sei lá, uma assinatura? Vamos dar um exemplo, não é o caso da Netflix, tá? Vou só dar um exemplo, eu não consigo lembrar o nome de uma marca, mas eu sigo tá aí uma marca, vou lembrar. Eu assino uma newsletter por e-mail que ele sempre tá fazendo a propaganda do produto dele. E aí ele fala, assina e custa menos que um cafezinho por dia. E essa é uma ancoragem. Você pega o exemplo do cafezinho, que é muito baratinho, e fala, poxa, é só isso que eu vou pagar? É só isso que vai ficar no meu orçamento? Então você passa a ter uma ancoragem. Concessionários de carro também fazem muito isso, tá? É menos de R$1 por dia, menos de não sei o quê. Então eles passam, ali eles estão ancorando com algo que é familiar ao seu cliente. Então, pensar que a parcela de alguma coisa que eu quero é um desejo, eu preciso comparar com algo que eu já tenho e eu já conheço. Então, esse exemplo do site que eu fiz foi realmente, para mim, me chamou a atenção. Não, eu não bebo café, mas é algo que a gente sabe o preço, a gente sabe o quanto custa e sabe que é pouco. Então, isso é um exemplo de ancoragem, tudo bem? Então, esse é um preço âncora, quando você põe esse preço, fixa esse preço antes de falar o seu preço, para que o cliente tenha uma noção do quanto você está falando, do quanto vale a pena aquilo, tudo bem? Então, por exemplo, se você quer vender um produto, ou um infoproduto, ou um serviço, você precisa buscar conexões daquele produto para quando for falar do preço do seu cliente, o seu cliente falar, poxa, vale a pena, poxa, tá barato, poxa, tem muito bônus incluído, o outro oferece por um preço talvez até mais barato, mas não oferece tanto quanto essa pessoa tá oferecendo de serviço, tá? Então, vamos imaginar que você é um professor, você tem muita experiência em sala de aula, você já teve muito aluno, muitos anos de ensino, e uma ancoragem muito comum para você fazer quando você vem para o digital e você não tem experiência no digital, mas você quer mostrar para as pessoas que você tem uma bagagem, você sabe do que você está falando, uma ancoragem pode ser em números de anos de serviço, de número de alunos, de número de cursos vendidos. Tudo isso vai gerar para o seu cliente uma percepção de que você tem uma prática, de que você tem um resultado. Então, essa é uma ancoragem em resultados, ok? Se tiver alguma pergunta, vai perguntando. Mas nem todo mundo tem esses resultados para mostrar, né? Muita gente, com a pandemia, muita gente migrou para o digital e aí falou, mas não tenho resultado. Como é que eu vou mostrar que eu tenho autoridade? Como é que eu vou ancorar esse preço que eu acho digno de estar cobrando, mas os meus alunos falam, quem é você na fila do pão, né? Para estar cobrando isso. Então, essa da experiência é algo que você pode sim usar. Você pode colocar isso na sua bio, você pode contar experiências dos seus alunos e aí as pessoas vão notar que você está ancorando com aquele preço, que você tem sim poder para estar cobrando aquele valor. Tudo bem?
Então, esse é o primeiro tipo de ancoragem. Você vai ancorar em seus resultados. E quando você fala esses números, eu tive milhares de alunos, eu já vendi tantos cursos pré-vestibulares, já fiz tantas mentorias, enfim, qualquer outra coisa, a gente está falando disso porque a gente pegou o exemplo de professor, tá bom? Então, quando você usa esses números altos na cabeça do seu cliente, quando você for falar o seu preço, o número que ele gravou primeiro foi um número alto. Isso é psicologia dos preços. Isso não é Catarina que está falando. Isso já é muito estudado, isso já é muito divulgado. Então, você fixa esses valores na cabeça do seu cliente, na cabeça de quem está te ouvindo, antes de você falar o valor do seu curso. Tudo bem? E aí vai justificar. Isso é muito usado em landing page. O que é uma landing page? Vamos bem feijão com arroz. Landing page nada mais é do que uma página que você bota para o seu cliente, para o seu prospecto clicar, e ele vai cair nessa página. Normalmente é uma página de vendas, e antes você tem um textinho contando um pouco da história, contando o conteúdo pragmático daquele curso, o que é que você vai encontrar, quais são as vantagens, né? Qual é a sua história, qual é a sua autoridade por trás para estar ensinando aquilo, quais foram os seus resultados. E aí lá no final da landing page você vai colocar o valor do seu curso. Isso é uma técnica, é uma estratégia. A gente não chega na landing page, coloca lá o valor, tá? 597, sei lá, 1997. Não é assim. Inclusive, terminar em 7, terminar em 9 também é parte de psicologia de precificação. Mas não é o assunto aqui, então a gente está falando de ancoragem. Então, normalmente, landing page, o valor vai embaixo, para que você tenha tempo de mostrar para o seu cliente que você tem autoridade, tem resultados, e ele leia um pouquinho mais e se sinta mais tentado a comprar. Tudo bem? Mas, e se eu não tenho essas histórias? E aí, Catarina, eu não tenho experiência, nunca tive milhares de alunos, nunca vendi um curso, tô começando do mais absolutamente zero. O que é que eu faço? Não se desespere, tá? Você tem outras opções de fazer sim essa ancoragem. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de circo, tá? Meu pai, quando teve um aniversário dele, eu não lembro se foi 50 anos, ele falou, a gente vai no circo. E é engraçado que meu irmão odeia circo, um dos meus irmãos odeia circo, e a foto, quando você olha, tô eu lá rindo, maravilhosa, e meu irmão tá que saco, não queria estar aqui. Mas enfim, eu amo circo, tem toda aquela barulhada enquanto você tá vendo lá o espetáculo, né? Tem a galera passando, vendendo coisa, é meio difícil você prestar atenção nas coisas à sua volta, porque a sua atenção tá voltada no espetáculo. E aí, como é que a gente faz? Como é que o vendedor de pipoca, vamos pegar esse exemplo, como é que o vendedor de pipoca faz para ter a atenção das pessoas, tá? Sem ter muito tempo, sem gastar muito tempo falando, olha isso aqui é mais vantajoso, esse tamanho vem tanto, e os sabores. Tem que ser uma coisa mais prática, tem que ser uma coisa mais intuitiva, tanto para ele quanto para o cliente, tudo bem? Então hoje no meu Instagram eu fiz uma pesquisa, pedi para as pessoas votarem sobre o que é que elas achavam sobre preços de pipoca. Coloquei os tamanhos de pipoca e os preços de pipoca. Então, uma pipoca pequena eu coloquei a R$3 e uma pipoca grande coloquei a R$7. E até aí eu vi muita diferença de opinião. Eu vi que muita gente falou, eu poderia comprar 2 pipocas pequenas de diferentes sabores, então isso me daria mais pipoca. Outras falaram, eu compraria pequena, compraria a grande. Algumas pessoas acharam a grande muito cara, então ficariam mesmo na pequena. E aí foi uma divisão muito grande de opiniões. E aí o que eu fiz? Muito provavelmente as pessoas se sentiriam mais confortáveis a comprar a grande se eu adicionasse uma terceira opção. E aí o que eu fiz? Na pesquisa lá nos stories, eu coloquei uma pipoca média por R$6,50. E aí, interessante notar que a maioria das pessoas que votou dizendo que agora comprariam a grande. Inclusive, as pessoas que falaram que comprariam uma pequena, agora elas comprariam uma grande. Porque a diferença da média para a grande era muito pequena. E aí, isso dá a vantagem, dá a noção, dá o entendimento, dá a impressão que você está tendo mais vantagem comprando uma pipoca grande.
Então, isso é uma ancoragem, tá? Isso em inglês se chama decoy effect. Então, é quando você tem uma camuflagem para poder forçar as pessoas, incentivar, não vamos falar forçar, é uma palavra forte, né? Para incentivar as pessoas a comprar o seu produto mais caro. Isso é muito feito em sorveteria. Então, você tem assim, você tem cone com uma bola. E aí você tem cone com 2 bolas e cone de 3 bolas. E o cone de 2 bolas é um preço muito semelhante ao de 3. E aí você fala assim, poxa, mas só por tanto eu vou ter uma bola a mais, um sabor extra. Então, isso faz com que você compre o produto mais caro. Essa é a verdadeira vantagem da ancoragem. Então, a dica é, quando você estiver ancorando preços, comparando preços, coloque mais de 2 opções, tá? 3 é o ideal, porque você passa a ter uma coisa chamada... perdi o meu... Tô perdida aqui na minha cola. Passa a ter uma coisa chamada medida assimétrica, tá? Então, quando você passa a ter 3 coisas, você passa a ter mais dados para comparar, tudo bem? Então, é diferente de eu só colocar assim, pequeno e grande. Eu não sei o quanto vem a pequena, eu não sei o quanto vem grande, mas se eu coloco uma média no meio do caminho, você já fica assim, poxa, mas... você já nem se preocupa tanto o quanto vem em cada um. Você já fala assim, a grande é mais vantagem, tá? Isso é natural do seu cérebro. Não é voluntário, não é muito racional. É mais porque o seu cérebro vai dizer, eu vou estar economizando. Tudo bem? Então, quando diz o nome disso, né, de medida ser dominada assimetricamente, quando você tem algo assimétrico para ter essas opções, normalmente a opção inferior, ela trabalha em função da opção mais cara. Por isso, é o único papel que ela está fazendo ali, tá? É fazer uma ancoragem de que a opção mais cara vale mais a pena. Então, essa é a dica quando você estiver comparando valores. A diferença pequena entre o preço do médio e do grande faz todo mundo migrar logo para o grande, porque passa a ideia de vantagem. Tudo bem? Então, quando você estiver oferecendo talvez uma proposta para o seu cliente, faz isso. Ao invés de mandar uma proposta para o seu cliente, manda 2, manda 3. O ideal é que você mande 3, para que ele possa realmente votar na sua opção, escolher a sua opção maior, a sua opção mais cara, a sua opção que tenha mais valor, tá? Mas também arrasa nessa terceira opção, tá? Tem que entregar uma coisa boa, tem que entregar uma coisa bem feita, tem que entregar um produto, um serviço, um atendimento de qualidade. Tudo bem? Então, essa é uma segunda forma de ancoragem, que é a ancoragem de comparação de preços, tá? E tudo depende, para a gente comparar esses preços, ainda assim não é uma matemática exata, não é isso ou isso. Para a gente despertar valor nas pessoas, é tudo muito subjetivo. E aí eu vou falar, vou explicar melhor isso, mas guarda essa ideia aí da subjetividade, tá? O cérebro humano, ele é programado para tirar vantagens. E eu não tô falando daquele tipo de vantagens de desonestidade. Não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando da tendência de tomar decisões baseadas até numa falsa lógica. Como, por exemplo, o caso da pipoca. Você acha que você está tirando mais de vantagem porque a diferença de preços é pequena. Então, essa descoberta foi feita em 74 por 2 psicólogos. Mais tarde, eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia com essa descoberta. Tá? Isso já fez muita gente ganhar dinheiro. Já fez muita empresa ter muito lucro. Mas eu tô falando do tipo de escolhas do seguinte tipo. Qual é o hotel que eu vou escolher para dormir? Muitas vezes você vai num site e você vê uma suíte de luxo, uma suíte de frente para o mar, e aquela suíte não está disponível. E aí você tem uma outra suíte um pouco mais barata, que não tem tudo que aquela suíte de luxo tem, mas que faz você ter a impressão de que o valor está muito bom. Então, aquela suíte ali, ela tá exposta, não é para ser alugada, é para que você tenha uma ideia do que é
do que o que você tá levando é muito próximo daquilo que é o melhor, daquela, né, suíte de luxo. Eu não sei se vocês gostam de acompanhar, mas eu amo aquele programa Property Brothers. O que é que eles fazem? Eles pegam um cliente, eles levam numa super casa, a pessoa se apaixona por tudo que tem na casa, né? Fica com aquela ideia na cabeça, e aí eles mostram a casa depois toda detonada e falam, ó, a gente consegue transformar isso aqui. Essa é a terceira forma de ancoragem, mas eu vou segurar a ideia, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas você também, o que eu tô querendo dizer é que valores são subjetivos. Você vai, que nem esses decoradores levam, né, as pessoas para essa casa e fala assim, o que não poderia faltar na sua casa? E aí começa, uma piscina, a outra fala, uma garagem, um quintal para as crianças brincarem. Então, o valor é subjetivo. Eu tô falando de coisas de que o seu cérebro acha que você tá tendo vantagem, mas o que eu acho vantagem para mim, pode ser que não seja vantagem para quem tá me assistindo, para você que tá aí sentado no sofá. Então, o que é vantagem, talvez, num pacote de viagens para mim, talvez não seja uma vantagem para você que está me assistindo. O meu sonho, Catarina, o meu sonho é fazer um cruzeiro e uma coisa que eu penso é que uma vantagem para mim seria se fosse o cruzeiro da Disney. Por quê? Teria atividade para as crianças. Mas quem não tem criança vai dizer assim, nossa, um cruzeiro da Disney, mas não é para Disney. Se eu quiser. Ou então só fazer um cruzeiro sem ter a barulhada de criança, sem ter toda aquela preocupação. Então, vantagens são diferentes. Valor é subjetivo, tudo bem? Quando eu cresci, a minha vida inteira eu cresci acordando às 5h30 da manhã e atravessando 2 cidades para ir para a escola. Porque era algo importante para os meus pais que a gente estudasse em escolas religiosas. Então, eu cresci toda a minha vida estudando em instituições religiosas, instituições católicas, apesar de nunca ter sido católica, mas era um valor importante para os meus pais, tá? Então, coisas do tipo muito pessoais, tá? Eu quero que eles estejam mais protegidos, eu quero que eles tenham um princípio cristão, uma educação cristã. Isso tudo era muito importante para eles. E aí, quando eu fui para o 2º grau, um valor que passou a ser muito importante, que notaram, é que as pessoas que estudavam em escolas com uma pegada mais de pré-vestibular tinham uma maior aprovação no vestibular. Isso mudou o valor, tá? Então, eu fui para o atual, né? E a pegada era muito diferente, o ritmo era muito diferente. Por quê? Porque o valor para os meus pais naquele ponto mudou. E valor muda, tá? Então eu tô falando de, por exemplo, você ter a opção de escolher a escola do seu filho. Vai estudar o quê? Vai estudar numa escola mais distante, que tem talvez um melhor preço e que talvez tenha um ensino melhor. Ou vai estudar mais perto, numa escola que seja mais cara, que tem mais atividade extracurricular após a escola. Talvez o ensino não seja muito bom, mas vai pegar menos trânsito. O que é o valor que agrega para você? Então, valor, ele passa a mudar por várias razões, tudo bem? Pode ser de acordo com disponibilidade financeira, pode ser de acordo com a sua idade, pode ser com o seu estilo de vida, tá? Pode ser, eu prefiro pagar mais caro por algo que é orgânico, por uma roupa que tem algodão orgânico, do que uma roupa que é feita, sei lá, na Wish, na Shein, por exemplo, tá? Que tem uma produção em massa e por isso é muito mais barato. Então, percebem como a ancoragem de valor pode ser muito diferente para cada pessoa, tá? Então, tem muito mais necessidade na hora de você vender para que você entenda de comportamento humano do que você realmente entender da prática só de vender, tá? Só de abrir a boca e falar, meu preço é X. Você vai ter muito mais sucesso se você entender sobre comportamento humano, se você entender necessidade do seu cliente e desejos do seu cliente. O que nos leva ao terceiro ponto, que é a ancoragem por desejo. Então, quando a gente fala de desejo, e isso é muito pessoal, a gente tem que ter um feeling, quem está oferecendo o produto tem que ter um feeling muito apurado do que falar e na hora certa de como falar,
tá? Muitas vezes a gente fica tão nervoso com o momento da venda que a gente se perde e a gente para de ter o comando da venda. Vou falar um pouquinho mais sobre comando mais pra frente, tá? Então segura a ideia. Quando a gente está falando de valor, e quando eu falo que valor é muito subjetivo, imagina que você está passando por uma ação judicial e tem uma indenização para você receber, tá? Para algumas pessoas, o valor daquela indenização pode ser uma extorsão, ou para outras pessoas pode ser vista como justa. Eu não sei se vocês já viram, inclusive eu queria indicar esse filme, chama Worth, tá no Netflix. Tentei pesquisar ontem qual seria o nome em português, não me trouxe, só trouxe esse nome. W-O-R-T-H, Worth. E é uma história real, falando do trabalho que um advogado teve de dar uma indenização para cada família que passou pelo 11 de setembro. Então, como é que você põe um valor na vida de uma pessoa, né? E a história do filme se passa em torno disso. E é mais ou menos o que vocês têm a dificuldade, o que todo mundo tem a dificuldade de colocar um preço no seu trabalho. Qual que é o seu valor? Como é que as pessoas vão perceber esse valor? Vão perceber como uma extorsão ou vão perceber que é muito bom? Tá? Então, essa é uma coragem de desejo. O que é que você deseja? Como é que é a sua vida? Quanto você está disposto a pagar por isso? Tudo bem? E para isso, você tem que ir atrás desses clientes certos. Eu quero um cliente que tem um estilo de vida natural, que vai estar disposto a pagar com isso. E aí você vai comparar essas coisas com esses produtos naturais. Você vai comparar com o estilo de vida que o seu cliente deseja. Você vai comparar com essas nessa linha com produtos semelhantes, com propostas semelhantes, tá? Não tem como eu fazer uma oferta e fazer uma ancoragem de preço de um curso vegano se eu tô comparando com produto de churrasco. Não tem como fazer isso, tá? Ninguém vende churrasco para quem é vegano e vice-versa. Então, existe uma resistência e essa resistência já tá no nosso psicológico e aí a gente já trava e fala, não quero nem saber mais detalhes. Então, você meio que já perde a venda de cara, você não tem como ter uma conversa no 1 a 1, no pós-venda. E hoje em dia o pós-venda é uma das coisas importantíssimas. Então, saibam fazer essa ancoragem bem feita. E se não, se for no 1 a 1, se você chamar esse cliente para o WhatsApp, para uma conversa privada, você precisa estar muito pronta com o seu discurso muito afiado para que você possa fazer uma ancoragem de preço nesse momento no privado, tá? Eu queria dar um exemplo, eu não sei quem acompanhou essa fase, mas eu trabalhei um tempo com uma empresa, né, uma empresa de produtos naturais. Eu era consultora de bem-estar da Duterra. E certo dia eu vi um post de uma amiga minha falando que ela estava passando uma semana difícil, com alguns sintomas, e já tinha tomado um monte de remédio, citou lá alguns remédios. Foi um post que ela fez no perfil dela. E aí eu vi aquele post e eu poderia ter ido até ela e ter oferecido a solução que estava ajudando a minha vida. Eu poderia simplesmente ter ido oferecer a ela, sei lá, talvez por uma DM, né, por uma mensagem de texto, que fosse. Mas eu resolvi tomar o caminho mais longo, só que um caminho que eu sabia que ia chamar a atenção dela. E aí o que é que eu fiz? Eu fiz um post sobre o produto que eu sabia que ia ajudar ela. Ancorei esse post com um produto de farmácia. Peguei o meu produto natural, comparei com um produto alopático, um remédio de farmácia. Falei o quanto ela ia... Citei os sintomas que ela publicou no post dela, as mesmas palavras citei. E falei dos benefícios do meu produto. Também fiz o quê? Falei o quanto ela ia economizar ao longo do tempo usando o meu produto ao invés de usar o produto de farmácia. Falei sobre os efeitos colaterais se ela comprasse o produto alopático. E ancorei o desejo dela, mostrando como é que ia ser a vida dela caso ela comprasse o meu produto. Tudo sem citar o nome dela, tá? Então eu fiz esse post. E aí o que vocês acham que aconteceu? O que é que vocês acham? Quem mandou mensagem? Justamente, aquela amiga mostrou a mensagem, tá? Mandou mensagem pra mim perguntando, Catarina, como você sabia disso? Eu tava passando exatamente por isso e tal. E eu falei, a gente estuda marketing, meu amor, a gente estuda pra isso.
tá? E aí, quando o cliente procura você, aí é quando a mágica acontece. Aí é quando você puxa a rédea para você e você tem comando na sua mão. Você tem poder na sua mão, porque o seu cliente te procurou. Você não foi atrás, quer meu produto? Quer meu produto? Quer meu produto? Não, o seu cliente buscou você. Então você tem muito mais poder na sua mão, muito mais poder, tá? Então tenham soluções para comandar a conversa. Ofereçam opções para que vocês possam comandar a conversa, mas o cliente no final ache que realmente a decisão foi dele. Nossa, decisão final, eu decidi, mas a Catarina me ajudou nesse processo. Nossa, mas foi uma decisão acertada. Olha, tudo que ela tá achando que foi simplesmente ela que decidiu. Quando na verdade você estava encaminhando essa venda, tá? Então, comandem a conversa. Pratiquem na frente do espelho. E se ela falar isso? E se ela falar aquilo? A gente ri aqui em casa porque um membro da nossa família é muito tímido. E aí tinha que ligar para uma pessoa e essa pessoa fez um script da conversa, né? E falou, oi fulana, tudo bem? E aí ela tinha que responder, tudo bem. E essa pessoa não respondeu, né? Ela falou, tudo bem, como você tá? E já engatou na conversa. E essa pessoa ficou meio nervosa e ela falou, saiu do script, fugiu. Então, ela meio que se perdeu nessa conversa, né? Então, para não acontecer isso, enssaiem ideias. O que é que meu cliente pode falar aí? Né? Ela vai achar caro? Se ela disser que tá caro, o que é que eu falo? Não deixem para chegar na hora com o seu cliente e fazer uma ancoragem dizendo assim, poxa, mas você não gasta tanto com isso? Vai parecer que você tá agredindo o seu cliente, vai parecer que você tá acusando o seu cliente. Então, pratiquem essas formas de abordagem, tudo bem? Então, a partir de agora, nunca mais só manda uma proposta. Manda três propostas, para que ela tenha o que a gente falou, a comparação, a ancoragem de preços, com também a ancoragem de desejos, para que você possa trabalhar isso no seu cliente. Lembrando que isso não é enganar o cliente, tá, gente? É que você realmente dê a opção do cliente e ele se sinta empoderado para dizer assim, poxa, essa realmente é minha melhor opção. Se eu fizer um curso, se eu fizer algo, uma imersão gravada e oferecer com um preço mais baixo, o meu cliente pode dizer assim, poxa, isso aqui já é tão bom que eu quero sim ou pegar a consultoria de Catarina, que é um produto muito mais caro. Então, quando você mostra que o seu produto mais caro tem vantagens e atendem a já dar a solução para o seu cliente vai ficar muito mais interessado, mesmo que o seu produto seja mais caro, ok? E aí, vamos imaginar que você está fazendo a prospecção ali, na hora, né? O seu cliente ficou interessado no seu produto, no seu serviço, no seu infoproduto e chamou você no WhatsApp. E aí o seu cliente solta a famigerada frase de, mas fulano faz por menos, fulano cobra mais barato. O que é que eu faço? Muita gente trava, muita gente não sabe sair dessa objeção, que não é simplesmente uma objeção de preço. Vocês podem notar que a pessoa está contando para você que fulano faz mais barato. Se fosse simplesmente uma objeção de preço, ela agradeceria seu serviço, tirava as dúvidas e ia fechar com fulano. Mas percebam que por trás você está no comando ainda. Por mais que você se desespere e não entende assim, mas você pode dizer assim, vem cá, beleza, tudo bem, fulano cobra tanto, mas ele vai te oferecer isso? Por que você não conseguiu fechar com fulano ainda? Por que você não foi? A pessoa é livre, né? Ela poderia muito bem fechar lá com a outra pessoa, mas você pode devolver a pergunta. Por que você ainda não se sentiu segura de fechar com fulano? E essa pessoa vai tentar dizer, ela, sei lá, talvez ela não atende, ela não explica tão bem quanto você. E aí você volta o comando para sua mão. E aí você volta a perceber e faz a pessoa dizer o que é que tem de interessante na sua consultoria, no seu serviço, no seu produto. Por que aquela pessoa está falando para você? Então percebem que não é para se desesperar na hora que uma pessoa joga na sua cara que outra pessoa está fazendo mais barato. Porque se ela quisesse fechar com outra pessoa, ela já tinha fechado. O propósito aqui, você precisa ancorar com o desejo dela. Ela quer você. Ela não quer simplesmente o preço da outra pessoa. Ela até quer que você faça o preço da outra pessoa. Mas se você mostrar para ela o porquê você está cobrando aquele valor, ela vai fechar com você. Porque ela quer você.
tudo bem? Então, aqui a gente é contra prostituição de serviço, tá, gente? Então, não tem essa de baixar o preço porque você se sentiu ameaçado pelo outro fulano. Estudem, eu sempre falei isso quando eu dei uma aula sobre precificação. Se você rolar o feed, você vai ver. Se você for no canal do YouTube também, a Catarina Borges, você também vai ver essa aula. Uma aula sobre precificação, falando sobre a pesquisa que vocês têm que fazer para que vocês não sejam pegos de calça curta e a pessoa jogue essa na sua cara, tá? De que, mas fulano faz preço. E aí você vai dizer com segurança, mas fulano não tem isso, mas fulano não tem aquilo, mas fulano não faz isso. Eu vou fazer isso, eu vou te entregar mais isso, a transformação vai ser essa. Então, estudem os concorrentes de vocês, façam um trabalho de benchmark legal para que vocês possam ter uma oferta melhor, para que vocês possam ter um argumento na hora da ancoragem, tudo bem? Bom, só recapitulando então, a gente hoje aprendeu 3 tipos de ancoragem. A ancoragem por história pessoal com resultados, tá? A ancoragem na comparação de preços e a ancoragem nos desejos do seu cliente. Eu espero que tenha sido válida essa live. Eu preparei com muito carinho, espero que tenha facilitado e tenha aberto os olhos e tenha mostrado um pouquinho mais de opções para vocês, que vocês não precisam se prender só, tem que terminar com 9 o preço do curso, é isso. Não, é muito mais além, tá? Você não precisa se comparar com quem já tem 10 milhões de seguidores. Vai lá, começa, dá o seu pontapé inicial, oferta para o seu cliente. Quando eu falo oferta, não é desconto, é de oferecer. Oferece esse produto para o seu cliente, deixa as pessoas saberem o que é que você faz, deixa as pessoas notarem que você é boa, ofereça conteúdo gratuitamente, ofereça soluções gratuitas, mas até um limite. Você pode sim oferecer soluções e dizer como você faria para solucionar aquele problema da pessoa. Você só não deixa, você não fala como, aí é pago. Tá? Aí é o seu tempo. Aí você vai sentar com aquele cliente e você vai mostrar por que o seu tempo é mais caro. Se o fulano lá entrega tudo que você entrega, então você precisa aumentar o seu preço. Você precisa tentar achar algo que te diferencie daquele concorrente. E bota bônus, começa chamando algum outro profissional para fazer uma parceria com você. Então tudo isso é possível de você cobrar mais e aumentar o seu preço. Tudo bem? Então eu espero que essa live tenha sido esclarecedora. Se foi, deixa a sua curtida aqui, compartilha com as amigas a fim de dar uma força também para a gente continuar tendo mais essas aulas. Sugiram temas para as próximas aulas, tudo bem? Se você não assistiu essas aulas, vai ficar salvo aqui no feed e também vai ficar no canal do YouTube. Então eu espero que tenha sido esclarecedora, espero que tenha sido simples, porque essa é a proposta da live, da gente fazer lives bem feijão com arroz, bem básica, para que você possa realmente não se sentir intimidado e possa sim começar, né, dar os primeiros passos do seu negócio. Tudo bem? Nos vemos sexta-feira com mais uma aula e podem sugerir temas também, pode mandar por mensagem o que é que vocês gostariam de ver aqui para que a gente possa continuar tocando essas aulas. Muito obrigada pelo privilégio, pela honra de passar esse tempinho com vocês e um excelente final de semana.